Olá, primeiro ano. E aí, tudo bom com vocês? Esse mês nós vamos estudar a tabela periódica, né? Vamos fazer uma visão bem geral, bem interessante sobre a tabela. Tem muita coisa interessante na tabela, muita informação importante. Mas antes de falar da tabela periódica, como ela está organizada, eu vou falar por que periódica primeiro. Por que periódica? O que é um período? Né? É um tempo em que algo se repete. Por exemplo, o ano é um período de 365 dias. Então, tem lá o Ano Novo, aí tem Carnaval, aí tem Páscoa, aí tem Dia das Mães, tem Dia da Mulher, aí tem Dia das Mães, tem Dia dos Namorados, vai ter Dia dos Pais, e depois vai se repetir tudo de novo, depois de 365 dias. Isso é um período. Então, por que que a tabela é chamada de periódica? Porque as características que os elementos têm, elas se repetem. Em alguns lugares a tabela de 8 em 8 elementos, eu vou ter outro elemento igual, e igual não, semelhante, né? Nenhum elemento é igual ao outro, mas semelhante, que tem o mesmo comportamento, tem as mesmas características. E em outros momentos, de 18 em 18 elementos, eu tenho outro semelhante. Por isso a tabela é chamada de periódica. A gente está vendo uma tabela aqui, resumida atrás de mim, eu não desenhei ela inteira, que não cabia na minha lousa. Mas você pode ver que os números estão crescendo, ó. 11, 12, aí pula tudo. É que 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vendo? Porque a tabela está organizada por ordem crescente de número atômico. O que é o número atômico? Lembrando que número atômico é o número de prótons que o elemento tem. A primeira organização que foi feita pelas massas, que é a organização de Mendeleev. Essa organização não se usa mais, se usa a do jovem Moseley, que é por número atômico. Se você tiver dúvida aí quem é Mendeleev e quem é Moseley, volta lá no tópico 1 da primeira semana da apostila, que você vai ver quem é quem, tá? Então vamos lá. O que é fácil na tabela da gente entender é que ela está organizada em coordenadas. Vocês já devem ter visto um tabuleiro de xadrez ou um jogo de batalha naval que tem coordenadas de colunas e de linhas, tá vendo? Ó, ela tem linhas e ela tem colunas. Essas linhas da tabela a gente não vai chamar de linhas, tá? O nome é período. Por que período? Porque cada linha é justamente um período onde vai se repetindo as características dos elementos depois. Então, cada linha é um período. Tranquilo? Linha, período. E cada coluna é chamada de grupo ou família. Tá? A gente pode dizer o grupo ou a gente pode dizer a família, os dois termos estão corretos. Mas a gente vê usar mais o termo grupo. Tá? Então vamos lá. O que a gente já sabe. Sabemos que elas estão organizadas por número atômico e que elas estão organizadas em linhas e colunas. Em linhas e colunas, períodos e famílias. Só que quando a gente pega a tabela, a gente vai ver que elementos iguais estão próximos. Vamos pegar a tabela aqui para a gente ver. Vou pegar a tabela. Vou pegar a tabela. Vamos lá, vamos pegar a tabela aqui. Aqui é a nossa tabela periódica. Esperar carregar. Carregou a tabela. Vamos lá. Os números estão crescendo, ela está dividida em colunas e em períodos, né? Você pode ver esse elemento aqui, é o oxigênio. Como que o oxigênio é? Ele é um gás a temperatura ambiente. O nitrogênio é um gás a temperatura ambiente. E eles estão juntos. O cloro é um gás a temperatura ambiente. O flúor também. E eles estão próximos, olha. O enxofre. O enxofre é um ametal, né? Um elemento que forma cristais, ou pozinho, né? Conta nas duas formas de cristais ou um pozinho. O fósforo também encontra em barras e eles estão próximos. Agora, olha só esse meião da tabela aqui. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente.
Nesse meio da tabela, olha o que a gente tem aqui. A gente tem ouro, tem mercúrio, tem prata, tem platina. Eles são todos metais. E no caso aqui do ouro, da platina e da prata, e do irídio também, além de serem metais, eles são metais nobres, metais caros. Não são tão raros, mas eles são caros. O mercúrio também é um metal nobre e eles estão próximos na tabela. Então, a tabela foi organizada de forma que elementos que são parecidos, que são semelhantes, estão juntos. Eles são semelhantes por quê? Eles são semelhantes por causa da distribuição eletrônica deles, que é parecida. E a gente vai lá para a distribuição eletrônica agora para entender isso, tá? Vamos lá. Essa imagem aqui, carregando a imagem, essa imagem que vocês têm aqui está lá na apostila de vocês também. Porque é como se fosse um joguinho de batalha naval que vocês vão ter que fazer. O que eu tenho aqui? Eu tenho a distribuição eletrônica de um elemento que tem essas camadas aqui, camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. E você somando esses números em vermelho, é o número de elétrons em cada subnível, em cada espacinho das camadas. Ó, um S é um subnível, 2S é outro subnível, então cada subnível é uma regiãozinha do átomo, tá? Então, somando em vermelho, nós temos o número atômico, tá? Porque é o número total de elétrons e o número de elétrons do átomo em seu estado natural é igual ao número de prótons. Isso aí tá tranquilo para vocês, né? Então, vamos lá. Cada espacinho, cada regiãozinha dessa é um subnível com o número de elétrons. Quando eu faço a distribuição, eu vejo quantas camadas eu tenho. O número de camadas que um elemento ocupa é o número do período que ele vai estar. Por exemplo, esse elemento aqui, ele ocupa a camada 1, a camada 2, a camada 3, tem 3 aqui, tem 3 aqui, tem 3 aqui. E a camada 4. Então, ele ocupa 4 camadas. Se ele ocupa 4 camadas, ele vai estar obrigatoriamente no período 4. Esse elemento aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Não tem 7 aqui, vai até o 6. Ele ocupa 6 camadas. Isso significa que ele vai estar no 6º período. Tá vendo aqui a minha coluna? Se ele está no 6º período, ele está aqui, ó. No Césio. No período do Césio, não é o Césio, ele está no período do Césio, tá? No 6º período. Se ocupou 6 camadas, está no 6º período. Ocupou uma camada, primeiro período, 2 camadas, segundo período, 3 camadas, terceiro período, e assim por diante. Só que lembrando que a tabela é uma coordenada, então não basta saber o período, não basta saber a linha que ele está, eu tenho que saber qual que é a coluna que ele está também. E aí vai uma parte muito importante. Quem está com caderno aí, pega o caderno, anota. Quem está sem caderno, abre a mochila, pega o caderno e anota também. Tá? Que essa parte é muito importante. Como que eu sei a coluna em que eu vou encontrar o meu elemento? Vamos voltar para a tabela. Não, vamos ficar aqui na distribuição eletrônica mesmo. Tá vendo esse elemento aqui? Ele tem 4 camadas. O último subnível que eu ocupei é o subnível 3D. Isso significa que esse subnível é o de maior energia. Não, ele é diferente de camada de valência. Quando eu for fazer o resumo disso aqui, eu vou lá. Camada K, 2 elétrons. Camada N, 8 elétrons. Camada N, 8 elétrons, 9 elétrons. E camada N, 2 elétrons. É diferente, esse é o resumo. Aí eu tenho quantas camadas eu tenho. Mas quando eu faço a distribuição, nem sempre o subnível de maior energia vai estar na última camada. Às vezes ele vai estar fora da última camada, ou seja, ele vai estar fora da valência. Ele vai estar mais para dentro, mais no interior do átomo. Só que ainda assim, a camada que vai fazer os transportes de átomos, os transportes de elétrons entre átomos, a camada que vai ter os elétrons mais fáceis de sair vai ser a valência, mesmo que o subnível de maior energia não esteja nela. Então, no caso aqui desse elemento, o subnível de maior energia está aqui, 3D,
mas a última camada é a camada 4. Então, o subnível de maior energia está fora da valência. Isso significa que ele é um elemento de transição. Elementos de transição têm um subnível de maior energia fora da valência, ou seja, fora da última camada. O subnível de maior energia dele não é o que vai reagir, tá? Ele está mais interior. Às vezes, dependendo do tanto de reações, ele faz reações também, mas não é ele o subnível principal que vai reagir, que vai estar na última camada. Não é ele, está para dentro do átomo. Então, ele é de transição. Quando a gente passa para esse outro elemento aqui, esse elemento aqui, do barco 2. Vamos para o barco 2 agora. No barco 2, olha o que eu estou vendo. Não tem subnível, não tem camada 7. A última camada é a 6. E o subnível de maior energia está na camada 6, ó, é o 6P. Então, ele é um elemento representativo. Então, para ficar fixado, elementos de transição são aqueles que o subnível de maior energia está fora da valência. Elementos representativos é aquele que o subnível de maior energia está justamente na valência, que é o caso do barco 2. É também o caso do barco 3, olha só, ele ocupa 4 camadas. E é no 4P que é o subnível de maior energia, então ele também é representativo. Ok? Tá, mas e daí, professora? O que isso tem a ver se ele é representativo, se ele é de transição? É porque isso interfere diretamente na posição que ele vai estar na tabela. Vamos voltar para a tabela? Vamos lá para a tabela. Cadê a tabela? Aqui a tabela. Aí a tabela. O que acontece? Vocês estão vendo essas letrinhas aqui? 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B e assim por diante. Então, essas letrinhas representam se é representativo ou se é de transição. Se tiver uma letrinha A, é representativo. Olha quem é representativo. Esse é representativo. Então, toda essa coluna aqui, toda essa família é representativo. Toda essa família é representativo. Toda essa família é representativo. Olha a letra A aqui. Toda essa família é representativo. E aqui para cá também. Todas essas famílias são representativos. Os representativos estão entre as famílias 1 e 2. Toda a família 1 e 2 é representativa. E todas as famílias do 13 ao 18 são representativas. Então, como que eu sei a posição dele? Ah, tá. Se ele ocupa um número de camadas, esse é o número do período que ele vai estar. Mas e aqui? Aí tem uma regra bem simples. Quantos elétrons ele tem na última camada? Agora, não confundir. Quantos elétrons ele tem na última camada é diferente de quantos elétrons ele tem no último subnível ou no subnível de maior energia. Tá? Como que eu sei qual é a última camada? Vamos lá para a distribuição eletrônica de novo. Aqui, estamos na distribuição eletrônica. Qual que é a última camada? Vamos pegar esse aqui que é representativo, né? O barco 2 é representativo. Qual que é a última camada? É a camada 6. E quantos elétrons ele tem na camada 6? Aí eu tenho que somar todos os subníveis da camada 6. Tem 2 aqui, mais 2 aqui, então ele tem 4. Ele tem 4 elétrons na última camada. Então, ele vai estar no grupo 14, tá? Lembrando que essa regra é para os representativos. Para os de transição tem uma regra um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Os representativos, a gente pega a quantidade de elétrons na última camada e pega a unidade do número da família. Por exemplo, se ele tem 3 elétrons na última camada e ele é representativo, então ele vai estar na família 13. Se ele tem 4 elétrons na última camada e ele é representativo, então ele vai estar na família 14. Se ele tem 5 elétrons na última camada
e ele é representativo, então ele está na família 15. Se ele tem 6 elétrons na última camada e ele é representativo, ele está na família 16, e assim por diante. O mesmo com a família 1 e 2. Se ele tem 1 elétron na última camada e ele é representativo, ele está na família 1. Se ele tem 2 elétrons na última camada e ele é representativo, ele está na família 2, e assim por diante. Essa é a regra para os representativos. Então, vamos ver o caso do barco 2 aqui. O barco 2, eu já sei que ele tem 6 camadas ocupadas, então ele está no 6º período. E sei que ele tem 4 elétrons na última camada, 2 aqui, 2 aqui. Então, ele está na família 14. Então, vamos encontrar ele lá na tabela periódica. Vamos somar primeiro encontrar o número atômico dele. Vamos somar, vou pegar um calculador aqui. Vamos lá, ele tem 10 aqui, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48 com 6, 54, 56 com 14, 70, 82. Ele tem 82 elétrons, então o número atômico dele é 82. Vamos escrever isso, 82. E ele está no 6º período e na família 14, porque ele é representativo e tem 4 elétrons na última camada. Então, vamos lá para a família 14 do 6º período. Vamos lá para a nossa tabela. Cadê o 6º período? Aqui o 6º período. Vamos dar um zoom aqui. Vamos achar o 6º período. Aqui o 6º período. Mas eles têm que estar na família 14. 6º período aqui, vamos puxar. Tirar o zoom daqui. Aí, 6º período, vamos até a família 14. Se essa aqui é a família 12, então a família 14 está aqui. Aqui, família 14, 6º período. Vamos acompanhando aqui. Ele é o chumbo. Vamos ver se o número atômico bate com essa informação, com essa coordenada? Tem que dar 82, né? Nossa coordenada é 82. Justamente, o chumbo tem o número atômico 82. Então, pela distribuição eletrônica dele, eu encontrei a posição dele na tabela e eu usei o número atômico aqui só para fazer como se fosse uma prova real. Né? Eu tenho dúvida se eu entendi, então eu faço e vejo se eu acertei o número atômico. Se eu acertei, é o que eu aprendi. Tá? A gente faz como uma prova real. Beleza, ele é representativo. Ah, professora, mas se ele não for representativo, se ele for de transição, o que eu faço com o elemento de transição? Elementos de transição, eles têm uma regrinha bastante interessante, que eles têm o subnível de maior energia em D. Eles têm o subnível de maior energia no subnível D, às vezes da primeira, segunda, terceira, quarta camada, mas sempre no subnível D, que são esses metais aqui, esses elementos aqui. Vamos lá para a nossa distribuição eletrônica. Aqui eu tenho um elemento. Aqui, vamos para o barco 1. O barco 1 é um elemento de transição, igual a gente tinha falado. O subnível de maior energia dele é o subnível D, porque ele é de transição. Como que eu acho ele na tabela? Eu faço o número de elétrons que ele tem, mais 2. O número de elétrons que ele tem aonde? No subnível D. Diferente dos representativos, que eu considero toda a última camada, nesse caso aqui, nos de transição, eu só considero o subnível D para achar na tabela. Na hora de achar na tabela, eu só considero o subnível D. E no caso dele, o subnível D é com um elétron só. Então, 1 mais 2, 3. Então, ele tem que estar aonde? No terceiro grupo ou terceira família.
Então, vamos lá. Eu tenho o subnível aqui, ele está na terceira família, e ele ocupa 4 camadas. Então, ele está no quarto período. Ele está no quarto período e na terceira família. Vamos somar ele aqui, quantos ele tem, para tirar para vir a real lá depois. 2 com 2, 4. Com 6, 10, 12, 18, 20, 21. Então, ele tem o número atômico 21. Agora, a gente vai lá na tabela periódica. Eu tenho uma tabela aqui atrás de mim, mas acho que ela não está bem visível. Não, vamos para a minha tabela ali. Então, a gente vai para a tabela periódica e encontrar ele no quarto período e na família 3. Vamos lá para a tabela periódica. Estou aqui na minha tabela periódica. Aqui estão os períodos. No caso, a minha tabela, só tem um pedaço dela aqui, e começa no período 2, tá? Porque o lítio começa no período 2. Tem um outro período, só que só tem, no outro período, que é o período 1, só tem 2 elementos. E eles estão mais para cá, estão mais para minha direita aqui, então para minha esquerda. Então não tem como vocês verem, tá? Só tem esses 2 aqui, só tem 2, então na minha esquerda não dá para vocês verem. Então ele começa aqui, período 2, 3, 4. Período 4 esse aqui, tá? Como eu falei, o outro período não dá para enxergar aqui. Então esse é o período 4. Ele está no período 4 e ele está na terceira família. Cadê a terceira família? Aqui é a terceira família. 3B, subnível 4. Então, qual que é o elemento? É o elemento SC, ou escândio. E olha o número atômico dele aqui, exatamente 21. Então, a tabela periódica, ela funciona exatamente como coordenadas, tá? Vocês já devem ter visto coordenadas de jogo de batalha naval, que eu falo lá, eu quero, tipo, 1B. Então, grupo 1, coluna B, ou vice-versa. No caso aqui, em vez de falar linha ou coluna, a gente fala períodos e grupos, ou períodos e famílias. Então, ele é do período 4, família 3, escândio. Ok, vamos voltar lá para a nossa tabela. Ok. Então, isso já deu para a gente entender. O elemento representativo é pelo número de elétrons na última camada e o elemento de transição, a gente considera o número de elétrons no subnível de maior energia, que é o subnível D. Só que a gente pode ver, nessa camada, que ela tem esse grupo de elementos que parece que estão do lado de fora dela, mas eles não estão do lado de fora, tá? Eles estão aqui, né? É como se fosse uma série dentro da tabela, como se atravessasse a tabela assim e ficasse escondidinho lá dentro, tá? Eles também são elementos de transição e alguns deles têm uma distribuição irregular. Mesmo entre esses elementos aqui, alguns deles você vai fazer a distribuição eletrônica e você vai ver, opa, deu errado. Por que ele tem esse número de elétrons no subnível D e ele está nesse grupo? Por exemplo, o ouro, ele tem uma distribuição eletrônica irregular. Como ele tem uma distribuição eletrônica irregular, ele não se aplica essa regra a ele, tá? A diferença vai ser de um elétron. Por exemplo, nos outros, eu considero o número de elétrons no subnível D e acrescento mais 2. No caso do ouro, acrescento mais 1. Só 1, porque a distribuição dele é irregular, ele foge à regra. Tá diferente, ele foge à regra do que usualmente é para os outros elementos. Mas, além dessa semelhança que eles têm, essa semelhança que eles têm, na verdade, pela distribuição eletrônica, é que torna elementos semelhantes. Por exemplo, por que o oxigênio é parecido com o nitrogênio em certo aspecto? Porque tanto o oxigênio quanto o nitrogênio são elementos que têm bastante elétrons na última camada. O que é bastante elétrons? Bastante elétrons é de 4 para cima. Mais de 4 elétrons é bastante elétrons. Tem bastante elétrons na última camada, então eles são semelhantes.
eles têm bastante elétrons na última camada, eles ocupam o mesmo tanto de períodos, isso faz com que eles sejam semelhantes, por isso eles estão próximos aqui na tabela. Então, existe uma outra classificação na tabela, que a gente vai falar agora, que é dos metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, metais de transição interna e externa, semimetais, ametais e gases nobres. Importante ressaltar, antes de entrar nisso, que vários elementos aqui têm um símbolo que não se parece com o nome dele. Por exemplo, o sódio. Por que o símbolo dele é Na? Na vem da palavra natrium, que era o nome do sódio em latim. Então, vários elementos, alguns elementos têm um símbolo que parte do nome em latim. Então, a gente vai ficar às vezes, mas por que esse símbolo não tem nada a ver? Que é o caso do sódio, que vem de natrium no latim. O potássio é um K, eu não sei qual que é o nome dele em latim, mas o símbolo dele é um K. No caso do ouro, o nome dele era algo como aureum, algo semelhante como aureum, que é em latim também, que é ouro. A prata é o Ag, também é de um nome em outra língua, em latim, provavelmente em latim. Quase todos, ou é latim ou é grego. O enxofre vem de sulfur, porque vários compostos que eram chamados assim tinham enxofre, então vem de sulfur. E assim por diante, tá? Então, esclarecida a questão dos nomes, nós vamos falar dessas classificações dos elementos. Vamos lá. A família dos metais alcalinos. O que são metais alcalinos? São todos os elementos da família 1. Esse elemento aqui, o hidrogênio, ele está fora de lugar. Na verdade, ele não tem um lugar perfeito para ele na tabela, porque ele é muito diferente dos outros elementos, ele não se comporta como os outros elementos. Nessa tabela, colocaram ele aqui, nessa família. Vocês podem ver que na minha tabela eu não coloquei ele aqui, porque segundo atualizações, o lugar dele não é nessa coluna, é em outro lugar, é fora da tabela. Tá? Então, por isso que ele está aqui, mas ele não faz parte. Então, os elementos dessa família, exceto o hidrogênio, eles têm um elétron na última camada, um elétron só, por isso eles estão na família 1. Um elétron na última camada, eles estão na família 1. E eles reagem com água violentamente. Se você colocar um pedacinho de sódio puro, que é uma pedrinha, eu vou mostrar a foto para vocês do sódio aqui. Na água fria principalmente, ele vai explodir, ele causa explosões com chamas. A mesma coisa do potássio, do rubídio, do césio. Quanto mais você desce aqui na tabela, mais violenta é a reação do elemento com a água, tá? Por isso eles são chamados de alcalinos, que eles têm uma reação violenta com a água e eles são o contrário do ácido. Ácido e alcalino são o contrário um do outro, mas a gente vai entrar nisso mais pra frente. Tá? Eles alcalinos, eles têm uma reação violenta com a água. Eles são metais moles, são metais macios que dá para cortar com uma faca. Deixa eu mostrar uma fotinha aqui de um metal desses. Espera aí. Aqui, vamos lá. Aqui nós temos o lítio, que é usado para fazer baterias, e ele é um metal muito leve, ele é o mais leve de todos os metais. Então, ele é usado em baterias de marca-passo para o coração. Tá? Esse é o lítio. Esse aqui é o potássio, também é um metal alcalino. Esse aqui é o sódio, tá? É o mesmo sódio lá do cloreto de sódio do sal de cozinha, só que lá no sal de cozinha ele tá junto com o cloro, então ele vai ser branquinho. Mas ele purinho é assim, ele é cinza, parece uma pedra, tá? Esse é o sódio. Agora a gente vai para a segunda família. Essa segunda família é dos chamados metais alcalino-terrosos. Eles recebem esse nome porque eles são levemente semelhantes a esses, mas eles são encontrados na Terra. Eles foram encontrados pelos alquimistas na Terra mesmo. O berílio, o magnésio, o cálcio. Então, eles recebem o nome de
terrosos. O cálcio, ainda hoje você pode encontrar ele facilmente ligado à terra, que é no calcário, que é usado para corrigir o solo. Igual lá no Parecis, que tem um solo muito ácido, aí acrescenta calcário para diminuir essa acidez e poder produzir. O magnésio é muito presente na terra, principalmente aquela terra barrenta, aquela argila. O berílio também é presente em minerais. Ele é presente em algumas joias. Deixa eu mostrar as joias dele aqui. O bário, o rádio, o estrôncio, todos eles são encontrados na terra. O bário, ele é usado também num salzinho que usa para fazer uns exames. Não é ressonância magnética, mas um exame tipo esse, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar o berílio para vocês. Peraí, vamos achar o berílio aqui. Aqui. Isso aqui é uma joia, uma esmeralda, e o berílio está presente nela. Aqui de novo, o berílio está presente aqui, uma esmeralda bruta. Oh, não acho que vou achar o restante. O berílio está presente aqui na esmeralda também. E qual que é a característica dessa família aqui? Todo mundo tem 2 elétrons na última camada. 2 elétrons na valência, essa é a característica dessa família aqui. Tá? Vamos para a próxima classificação. A gente já falou de metais alcalinos, já falou de metais alcalinos terrosos. Agora nós vamos falar de metais de transição. Vamos lá para a nossa tabela de novo. Aqui. Metais de transição, como o nome diz, eles são elementos de transição, ou seja, eles têm o subnível de maior energia fora da valência, são de transição. E eles estão entre as famílias 3 e 12. Você não vai encontrar nenhum representativo na família 12, você vai encontrar só de transição. Vou colocar aqui transição no meio. Essa turma toda é metal de transição. O que é a característica dos metais de transição? Eles são bons condutores de eletricidade, eles são maleáveis, são materiais que dá para você fazer fios com eles. Essa característica é chamada de ductibilidade. É possível fazer fios, eles são maleáveis, eles conduzem eletricidade, eles têm brilho, tá? Todas essas são características deles. O ouro, por exemplo, tem brilho, a prata tem brilho, a platina tem bastante brilho, o mercúrio, o cádmio. O cobre, ele é até usado bastante em fiação elétrica. Você não vai encontrar elementos fora daqui em fios. Por exemplo, você não vai encontrar esse tipo de metais aqui, os metais alcalinos. Por quê? Porque os metais alcalinos, eles não são maleáveis. Eles podem ser cortados com uma faca, como um pedacinho de alguma coisa assim. Agora, esses metais de transição, não. Né? Eles são o que a gente realmente conhece como metais. E aqui a gente tem os metais de transição interna. Tá? Esses são os metais de transição de cima e esses são os de transição interna. Os metais de transição interna, eles têm, no subnível de maior energia, às vezes eles têm o F. Em alguns casos tem o F. Esses aqui não. Sempre D. Esses aqui às vezes têm F. E eles são muito mais raros do que esses aqui. Eles foram chamados pelos alquimistas de terras raras. Então, quando vocês encontrarem o termo terras raras, vai estar falando desses metais de transição interna, que é série dos lantanídeos e série dos aquetinídeos. Tá? O urânio, que é muito usado em energia nuclear, também foi na bomba atômica, ele é um elemento de transição interna. E todos os elementos maiores do que o urânio, ou seja, que tem mais prótons do que o urânio, são elementos artificiais. Nunca foi encontrado na natureza nenhum elemento que tivesse mais prótons do que o urânio. Todos esses que estão aqui, eles são artificiais, eles foram produzidos em laboratório. Eles são chamados de transurânicos. Depois do urânio, transurânicos, são todos artificiais. Antes do urânio, cisurânicos. Eles são naturais, exceto um ou outro aí no meio que é artificial também, igual o promécio. Promécio é artificial.
Tudo bem, a gente já falou dos elementos, metais de transição interna. Agora a gente vai falar dos semimetais. Os semimetais são elementos representativos e eles têm características de metais, eles têm brilho, eles conduzem eletricidade, mas não tanto quanto os metais de transição. Eles conduzem energia mais vagarosamente, menos energia, eles não têm tanto brilho, então eles são bons para ser usados em peças de computador. Porque já pensou, você está lá digitando no seu computador, está passando uma corrente elétrica super rápida aqui? Já pensou como o seu computador ia funcionar mal? Um triscou aqui já ia funcionar lá. Então, eles são bons por isso, eles conduzem eletricidade só um pouquinho, só o suficiente, para não ficar correndo corrente elétrica dentro do seu computador, do seu celular o tempo todo. É só um pouquinho, só uma certa quantidade, por isso que eles são bons para peças de computador. A China utiliza, não só a China, os países, utilizam também os metais de transição interna para peças de computador, tá? Utiliza os semimetais e também utiliza os metais de transição interna. A China usa muito esses metais, inclusive, é muito importante para eles, porque eles produzem muito material eletrônico. Então, eles gostam muito desse material aqui, a série dos lantanídeos. É muito importante para os chineses, é importante para toda empresa, na verdade, de materiais eletrônicos, mas os semimetais também, eles também são bem usados. Agora a gente vai falar dos ametais. Os ametais são todos representativos, vem aqui da família 13 até a família 17, a família 18 também é ametal, mas eles têm uma característica especial, então a gente vai falar daqui a pouco. Os ametais estão todos representativos, aqui, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família do oxigênio, família do flúor. São assim que eles são chamados, tá? O silício é da onde? Da família do carbono. O alumínio está na família do boro, mas ele não é metal, ele é um semimetal, tá? A gente vai falar dos ametais agora. O fósforo está na família do nitrogênio. O enxofre está na família do oxigênio, tá? Eles estão assim chamados. Só que a família do oxigênio e a do flúor tem um nome específico ainda. Então, vamos lá. Os ametais, qual que são as características deles? Eles têm mais de 4 elétrons na valência. Tá? Então, eles têm muito elétron na valência, digamos assim. Eles têm mais de 4. Mais de 4 é muito elétron na valência. Então, os ametais, eles não conduzem eletricidade, porque eles querem receber elétrons. Então, eles não conduzem eletricidade. Os ametais não têm brilho. Dos ametais, alguns são líquidos, outros são gases, outros são sólidos. Não existe um padrão para os ametais, né? Cada um tem um comportamento diferente. Igual o bromo é líquido. O cloro é gás. O cloro puro, dentro lá do balão, ele é um gás. Esse cloro de piscina misturado, não é cloro puro, ele está ligado a um outro material. Mas o cloro puro, ele é um gás. O oxigênio é um gás, o nitrogênio são todos gases, né? São gases esses aqui. Carbono não é gás, carbono é um sólido. Se você encontrar ele puro, ele é sólido na forma de diamante ou na forma de grafite, né? O carbono é um elemento muito importante para nós, porque ele é o ingrediente principal do nosso corpo, tá? Então, é um elemento que a gente vai estudar muito lá para o terceiro ano, porque é um elemento muito importante para nós. Ok, agora eu falei que esses nomes especiais, né? Quando eu chego aqui na família 16, toda a família 16 tem 6 elétrons na última camada. É muito elétron na última camada. Eles são chamados de calcogênios, ele tem esse nome especial. A família 17 tem 7 elétrons na última camada. Então, eles são chamados de halogênios. É muito elétron na última camada. E, por fim, a gente vai falar dessa família aqui, que é a família 18. A família 18 tem 8 elétrons na última camada. Então, é uma família que não reage com outros elementos. Por isso, eles são chamados de gases nobres. Porque eles não precisam reagir com outros elementos. Eles próprios, né, são por eles mesmos, eles não reagem, eles não precisam reagir. Os outros elétrons precisam reagir. Os outros elementos, quer dizer, precisam reagir. O cloro tem que reagir. Não tem como ele ficar assim. Esses aqui não reagem, simplesmente não reagem, por isso eles são chamados de gases nobres. Eu trouxe algumas imagens aqui. Vamos ver se eu acho aqui os elementos. Pelo menos o carbono eu vou achar.
E aí? Página errada. Ih, gente, página errada. Mas então, foi isso, pessoal. Recapitulando, elementos representativos são das famílias 1 e 2, e depois da família 13 a 18 são representativos. De transição são da família 3, a família 12. Você vai ver a letra B nos representativos e letra A. Opa, desculpa. Você vai ler a letra B nos de transição, que é da família 3 a 12, e a letra A nos representativos, que são da família 1 e 2, e depois da família 13 a 18. Eles estão organizados em períodos, que são as linhas, famílias, que são as colunas, que servem como coordenada para nós. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Foi muito bom.